Bom, galera, agora nós vamos criar o nosso update do produto e a gente vai aproveitar para fazer uma refatoraçãozinha dentro do nosso domínio, tá? Então vamos aqui criar nossos arquivos. Bom, antes da gente iniciar aqui, vamos para o nosso domínio e entender um pouco ele aqui. O que que nós temos aqui para mudar? A gente vai precisar criar aqui o nosso update. Por que que a gente faz dessa forma? Porque a gente transfere a responsabilidade de garantir a integridade da entidade para dentro do domínio, né? Só que mesmo assim, aqui a gente acaba tendo uma duplicação de código. Então aqui a gente tem o mesmo trecho de código. Então, se em algum momento eu adicionei um campo novo e eu validei somente no novo produto, aqui ele está criando uma nova entidade para a gente, ele está retornando um produto com todas as características que a gente precisa no update. A gente basicamente precisa garantir que aquelas características que foi criada no new, elas vão respeitar a forma. Então, para a gente tirar e remover essa duplicidade, nós vamos criar uma função aqui. Essa função, ela não vai ficar acessível para fora, então só o domínio consegue acessar ela. E o que que nós vamos passar para essa função? Nós vamos passar essa entrada aqui e nós vamos pegar esse cara aqui. E aqui nós vamos retornar um new. Só que nós não retornamos dois parâmetros, somente o erro. E agora, aqui no nosso produto, no novo produto, nós pegamos esse valid, passamos para ele validar esses dados. E aqui é se o nosso erro for diferente de new, nós vamos retornar o new e o erro. Após eu fazer essa mudança, o nosso create ele tem que continuar funcionando da mesma forma. Ele não pode quebrar, tá? Então todos os testes têm que continuar passando, beleza? Então nós temos aqui todos os testes íntegros. E o que nós vamos fazer aqui no nosso produto? Nós vamos fazer algo similar. Só que agora nós vamos copiar esse trecho aqui. Esse trecho aqui, ele vai ser exatamente igual, tá? Ele vai ser exatamente igual. E aqui nós vamos passar o nosso P, que vai ser o nosso produto. E nós vamos retornar somente um E, tá? Então aqui nós retornamos esse erro. E agora que vem o segredo aqui. Ao invés da gente retornar uma nova entidade, nós vamos retornar aqui o category. Vai ser igual ao nosso category. Aí aqui vai ser name, vai ser igual name. Description. O status vai ser igual status. Aqui nós retornamos uma string. Certo? E aqui nós passamos o status. Aqui nós retornamos o pricing, que vai ser igual ao nosso price. E por último, o nosso updated at, que vai ser
igual ao nosso now, tá? Então, o que que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos interagindo sobre um produto, sobre a nossa entidade, nós estamos validando ela novamente, sem duplicar código e só fazendo a alteração nela ali dos campos que a gente validou e realmente estão íntegros, tá? Então, o que nós estamos fazendo? O new, ele cria uma nova entidade e o update, ele valida ela. Ele garante que ela ainda contém a mesma forma, tá? Então aqui ele não interage com o ID, ele não interage com o user ID, porque ele precisa só validar dados que ele realmente pode mutar. Então aqui nós fizemos essa modificação no nosso domínio, tá? Agora sim a gente pode voltar aqui e partir para o nosso use case. Então vamos criar aqui os nossos contratos. Vamos pegar aqui do create, que vai ser muito parecido, que vai ser o update. Nós vamos remover o user, porque uma vez que o usuário criou o produto para ele, ele não pode realterar, né? Então ele não consegue alterar, então não faz sentido a gente no update passar ali o nosso user ID. Bom, aqui no nosso teste, vamos copiar esse nosso SUT, vamos deixar aqui, tá? Como a gente já aprendeu aqui, a gente monta o nosso SUT dessa outra forma. Então eu vou pegar o ID aqui. Deixa eu ver se ele vai ter todos os. Ele não tem aqui o nosso repositório de categoria. E a gente precisa dele, tá? Então é mais fácil eu copiar esse daqui. Deixa eu alterar aqui para update e update. Vamos pegar aqui o create. Vamos pegar até aqui. E vamos jogar aqui. Aqui nós estamos falando do update também. E aqui também. Então aqui vai se chamar update. A gente altera aqui e aqui. E aqui nós alteramos para update. Beleza. Vamos voltar aqui para o nosso teste. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui do list a forma como a gente cria o nosso make SUT. Então, o nosso SUT vai ter o produto, né? Vai ter o usuário, vai ter a categoria, category. Aqui, vamos copiar esse caso aqui. O nosso user aqui, a gente vai alinhar os dados. Então, a gente vai ter o ID. E nós vamos criar também, deixa eu ver se aqui, nesse caso, nós temos aqui uma categoria. Aqui. Vou copiar essa categoria. Então, aqui, category. E aqui eu também vou alinhar os dados, tá? Então, e aqui nós vamos retornar o nosso user, que vai ser o user, category, que vai ser category, e o nosso produto, que vai ser aqui o nosso produto. Beleza, só para o nosso teste aqui passar. Vamos montar um teste do zero. Vamos montar um teste aqui do zero. E o nosso primeiro teste que a gente vai montar, a gente vai criar da seguinte maneira. Nós vamos criar aqui mais uma função que a gente vai chamar
de valid input. Esse valid input, o que que ele vai receber? Ele vai receber o nosso SUT. E ele vai retornar o nosso update input, tá? Então aqui a gente faz um return no nosso update input. E aqui no nosso update input, o que que nós vamos ter? Aqui, pessoal, faltou o nosso ID, tá? Faltou o nosso ID aqui. Então vamos colocar aqui o ID, certo? O nosso ID vai ser o nosso SUT.product.id. Aqui vai ser o nosso SUT.categoryID, name, description, status e o price. Beleza. Então aqui nós temos a nossa entrada válida. Por que a gente vai fazer dessa forma? Porque a gente vai utilizar ela em outros trechos de código. Então nós vamos otimizar o nosso teste. Então aqui nós vamos também ter aqui um seed default data. Ele recebe o SUT, a mesma coisa. E agora aqui o que que nós vamos fazer? Nós vamos loadar os nossos repositórios. Então nós vamos pegar aqui o user repo.save e nós vamos subir o user dentro dele. sut.category. É o nosso category repo.save. E nós vamos passar category sut.product repo.save e nós vamos loadar aqui o nosso produto. Então agora nós otimizamos os nossos outputs, a gente vai utilizar em vários locais do nosso teste. A gente vai também otimizar como a gente sobe os dados no nosso repositório para a gente poder fazer os testes. Agora vamos fazer o nosso primeiro teste aqui. Então vai ser teste update product given invalid input should return should return error t. Aí aqui nós passamos o nosso testing.p. Beleza. Então, vamos criar a nossa estrutura do nosso primeiro teste. Então, o que nós vamos montar aqui? Nós vamos montar um table test que vai validar somente os erros. Todos os erros que nós esperamos de validação de input, de caso de repositório, dado que não foi encontrado. Então, essa suíte aqui, ela vai ser responsável por validar somente as saídas de falha, tá? Então, aqui vai ser o nosso act. Nós vamos criar um test case. Esse test case vai receber um struct, tá? Nós vamos passar para esse struct o name, que vai ser uma string. Nós vamos passar o setup, e o nosso setup vai ser uma função que vai receber o nosso SUT. Nós vamos criar também o input, que também vai ser uma função que vai receber o nosso SUT, porém ele vai retornar o nosso input, tá? E o nosso expected error, que vai ser um erro.
Bom, agora aqui nós vamos criar o nosso primeiro teste, que vai ser o nosso input category ID. Esse é o nome do nosso teste. Nós vamos montar aqui um setup, e o nosso setup ele vai ser uma função, tá? E aqui nós vamos chamar o nosso seed default data, beleza? Agora aqui o nosso input, ele recebe também uma função e ele retorna o nosso input aqui. Então nós vamos montar a nossa entrada, vai ser valid input, que vai receber o nosso SUT. Nós vamos pegar o in.categoryID, vai ser vazio, e nós vamos retornar o nosso in, tá? E agora aqui nós vamos ter a nossa expectativa, que vai ser o nosso domain, ponto, product, category ID é obrigatório, tá? Então, o que que nós fizemos até aqui? Aqui eu preciso passar o SUT também. O que que nós fizemos? Nós fizemos um setup para que cada suíte de teste faça o load dos dados. Nós criamos um validador do nosso input, então a gente sempre vai ter um input igual para todos os casos de teste. E a gente consegue interagir para cada tipo de teste as nossas características, os nossos comportamentos. Então aqui agora, o que que nós vamos fazer? Vamos montar o nosso for aqui. Vai ser os nossos test case. Aqui vai ser t.run. tc name. Aqui vai ser uma função. Aqui sim nós vamos ter o nosso arrange, que vai ser o nosso SUT, make SUT. Aí nós vamos verificar se nós temos o setup. Se o setup ele for diferente de new, nós vamos chamar nosso tc setup, passando o nosso SUT, tá? Agora nós vamos construir o nosso input, que vai ser igual o nosso tc.input, e o nosso input ele é uma função que ele recebe o nosso SUT, e o nosso product, que é o nosso caso de uso, certo? Aqui a gente vai chamar o nosso SUT.useCase.perform, e nós vamos enviar o nosso input. Beleza, agora nós vamos ter o nosso assert. Nós vamos fazer um require.error. Nós vamos passar o nosso nosso erro. Require. Aqui nós vamos passar o nosso require.noNew, o nosso t e o nosso product. E aqui sim, nós vamos garantir o nosso erro. Então, o nosso erro precisa ser do tipo errors is. Nós vamos passar o nosso t, o que a gente espera, né, a nossa expectativa, e o nosso tc error. Vamos ver aqui o que está falhando. Tá. Bom, tá tudo certo. O que nós fizemos agora aqui? O nosso make SUT, ele tem todas as características agora 100% do nosso teste. Então, ele tem os repositórios, tem o use case, ele tem as entidades carregadas com os dados que a gente vai usar, e o nosso SUT entrega tudo isso. Nós criamos uma função que vai validar o input que todo mundo vai usar, e nós temos aqui uma função que loada todos os dados nos nossos repositórios.
E isso fica de forma global aqui, então cada switch eu consigo reaproveitar. Então o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um primeiro table test que vai validar se eu fizer um update com a minha categoria ID, ele vai falhar. Então ele não pode, ele vai dar o erro que a categoria ela é obrigatória. Tá? Então aqui é só uma interação, a gente está fazendo, entrando para cada teste aqui, subindo o nosso SUT, verificando se tem um setup. Se tiver esse setup aqui, ele vai carregar os dados. O input é o nosso input aqui, com o comportamento que a gente espera para o nosso teste. Nós temos aqui o nosso use case, tá? E, e é isso, aí aqui a gente faz a validaçãozinha. Bom, isso daqui não vai passar, né? Para esse teste passar, o que que nós vamos fazer aqui, de forma rápida? Se o meu input, ponto, category ID, nós vamos retornar um new, um domain, product, category e query. Então vamos rodar esse nosso teste, vamos verificar se ele realmente vai funcionar. Bom, aqui ele já falhou, value not be new. Vamos ver se é o mesmo erro. Deixa eu ver se aqui no teste eu estou chamando o caso de uso certo, update. Ele está caindo aqui. Category ID é nulo. Vamos ver aqui se eu acho que eu errei aqui. Aqui tem que ser new, tá? Porque ele realmente espera que o produto não exista. Então, beleza. O nosso teste aqui passou. Então, agora a gente já está preparado, já temos um setup aqui do nosso teste. Vamos agora entrar na regra de negócio. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, para a gente adaptar o nosso use case para o padrão que a gente aplicou aqui, que agora o nosso produto ele não retorna uma entidade, tá? Ele interage sobre ela. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos carregar o nosso produto. Tá? Então, nós vamos chamar aqui product. Como que a gente carrega? A gente chama o nosso repositório. Tá? Então, product repo.getById. Nós vamos passar o nosso input ID. Se tivermos um erro aqui, diferente de new, nós vamos retornar aqui um new e o nosso erro, ok? Agora, nós vamos interagir sobre o nosso domínio. Então, nós vamos chamar aqui product. Deixa eu ver uma coisa. Aqui nós temos que validar se o meu produto for do tipo new. Nós temos que retornar new domain product not found. Então, o nosso produto aqui não é encontrado. Aqui, faltou isso daqui. Beleza. Então, agora, o que nós chamamos? O nosso update. E o que nós vamos enviar para o nosso update? Nós vamos mandar para ele esses dados aqui, né? Então, a gente sabe que aqui, no update, a gente não precisa aqui do user ID, tá? A gente não precisa desse cara aqui. A gente vai ter só a categoria. E aqui, o que nós passamos é o P user ID. Tá? Então, nós estamos passando o usuário que realmente é daquele produto. Só para garantir a integridade da nossa entidade, tá? Então, aqui a gente não precisa passar o user ID. Então, nós vamos passar category. Nós vamos passar aqui o name.
nós vamos passar o input aqui, description, o nosso input status, e nós vamos passar o nosso input com price. Então, aqui vai ser, se erro for diferente de new, nós vamos retornar new e o nosso erro. Tá? Então, o que que nós vamos testar agora? O nosso teste tem que continuar funcionando, tá? Então, vamos ver se ele vai funcionar. Beleza, funcionou. Por que que funcionou? Porque essa lógica aqui, ele vai funcionar perfeitamente. Porque como dentro do nosso teste, nós temos já um produto aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele foi carregado aqui no nosso repositório, e eu não estou interagindo sobre o ID. Se eu fizesse isso daqui, meu ID nulo, ele ia me retornar que o produto não foi encontrado, tá? Então aqui, ó, produto not found. Beleza? Por quê? Porque ele entrou aqui, ele viu que o produto era nulo. Então o nosso iterator aqui do input, ele consegue garantir que nós façamos interações sobre os nossos dados, tá? Então agora aqui vamos validar todas essas regras aqui. Então agora eu quero o empty name. E como é que eu faço isso? É só eu passar o name aqui e o name aqui. Então, na teoria, esse teste já deveria funcionar. Então, beleza. Depois do name, description. Description. E aqui vai ser o nosso description. Beleza, passou. Depois do description, nós vamos validar o status. Nosso status. Vamos rodar. Beleza, funcionou. Agora o nosso invalid status. Perfeito, passou. Depois do status, a gente tem o price. Então vai ser o invalid price. Price. Vai ser aqui menos 10. Certo? E aqui a gente troca para price. Beleza. Então vamos rodar o teste. Passou. Então aqui eu poderia fazer diversos tipos de validações, né? Vários casos aqui. Passar um zero, igual a gente fez no outro. Então, beleza. O nosso teste aqui, ele está passando perfeitamente. Então, o que que nós cobrimos aqui com esses testes aqui? A gente cobriu exatamente esse erro aqui, o erro da entidade. A gente está garantindo a integridade dela. A gente não testou esse caso e não testamos esse caso. Então, a gente pode fazer o teste. Então, aqui, product not found. Para o nosso produto não existir, a gente meio que já entendeu como a gente pode fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Not found. Então, é esse erro aqui que nós esperamos. Beleza, passou. Agora nós vamos fazer uma validação onde a gente simula um teste dentro do nosso repositório. Então, o que que eu quero testar? Eu quero testar isso aqui. Eu quero entrar nesse caso aqui. Como é que eu faço para entrar nesse caso? Eu vou ter que interagir sobre o meu repositório. Como que eu faço isso? Aqui, sut. Ponto.
product repo.fail.getById, certo? Então aqui eu não preciso interar em nada. E o erro que eu espero é o meu product repo. Esse erro aqui. Então agora eu estou falando para o meu repositório para ele jogar um erro, uma falha, né? Então vamos ver se esse erro aqui vai funcionar. E essa interação ela não pode afetar os demais testes. Por que que ela não deveria afetar? Porque para cada teste a gente meio que zera o nosso SUT. Então toda vez que um teste passa, a gente zera ele, tá? Então para cada um é como se fosse um, um novo registro. Beleza, passou. Então, realmente ele entrou. Então, o que nós cobrimos? Bom, nós cobrimos tudo isso daqui. Só que a nossa lógica, ela não para por aqui, né? O que mais que eu preciso validar? Bom, eu preciso validar a categoria e eu preciso validar realmente o meu produto. Vamos pegar aqui esse user e essa categoria aqui. Já vou pegar esse caso também e a gente já vai. Bom, antes, deixa eu só comentar aqui. Então, nós estamos pegando o nosso user. Bom, aqui nós vamos garantir que o nosso usuário ele existe na plataforma e a nossa categoria também exista na plataforma. Só que aqui nós temos um problema, né? Assim como a gente entendeu lá no produto, essa daqui não é uma lógica decente de se fazer, né? Eu trazer essa responsabilidade de garantir que o proprietário da categoria realmente é o mesmo proprietário ali que eu teria no input ou no produto. Então, para a gente não ter esse problema, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, nós vamos criar um getById and user ID. E aí, a nossa infra aqui, ela vai reclamar, né? Então, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar esse caso aqui, vai ser o getById and user ID. Ok. A diferença é que aqui retorna só uma categoria. Aqui a mesma coisa, só que aqui a gente não precisa disso, né? Então aqui a gente vai retornar um new e aqui nós vamos retornar o C. E agora aqui, o que que nós vamos fazer? Aqui é o C new, o C ponto ID vai ser igual o nosso ID, que esse ID ele vem daqui. Aqui eu não especifiquei que ele recebe o ID e o user ID. Tá? Então é essa a entrada aqui. Vai ser o ID e o user ID. Escrevi errado lá no. Aqui. Beleza. Ok, só que aqui ele não vai validar. Aqui a gente precisa deixar semântico, né? By ID. Aqui vai ser o by ID and user ID. Então a gente precisa alterar aqui. By ID and user ID. Perfeito. Algum dos testes aqui, eles realmente vão quebrar, porque nós estamos fazendo
Aqui vai ser um by ID. Meu update do produto também. Deixa eu dar um ponto. Category. Ripple. Ponto. Como que era o nome aqui? Fail. By ID. O nosso create também tem essa relação, né? By ID. Beleza. Então, agora, aqui no nosso produto, depois a gente vai ter que refatorar a nossa categoria, mas o objetivo aqui é o produto. Get by ID and user ID. Então, nós vamos pegar o ID da categoria e o product.userid, tá? Bom, então agora o que nós precisamos validar? Vamos validar esses dois casos aqui, o caso do usuário. Então a gente vem aqui, produto não encontrado, e vamos colocar aqui user not found. Para o nosso usuário não ser encontrado, nós vamos aqui no nosso SUT.product.userid vai ser igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui vai ser o domain.product user not found. Então vamos ver se ele vai entrar nesse erro aqui. Beleza, passou. Então ele realmente ele não encontrou esse usuário, tá? Ele não encontrou esse usuário. E agora o próximo teste vai ser esse daqui, que vai ser Ripple Product Fail on Get by ID. E esse outro aqui, a gente vai duplicar esse cara aqui. Vamos copiar esse nome aqui. Aqui vai ser o Ripple User SUT.user Ripple.fail on get. O true, aqui a gente não precisa fazer nada. O erro que eu espero é no user Ripple. Então, esse teste passou, esse passou, esse passou. Então, nós vamos testar uma falha no repositório do usuário quando o método getById for acionado. Em qualquer parte do meu use case, se ele for acionado aqui, ele deveria retornar o erro do repositório. Beleza, passou. Agora, o que nós vamos fazer? Nós já validamos esse caso, agora a gente vai fazer a validação desse caso aqui. E aqui vai ser o nosso método update. E aqui nós vamos retornar o nosso product, só que ele é um output, né? Como ele é um output, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer todo o mapeamento. Aqui. Só para não correr o erro. Product. Então aqui vai ser o ID.
user ID, category, name, description, status, price, created action e o nosso updated action. Bom, então vamos fazer o mesmo teste. Vamos copiar esse caso aqui. Então vai ser o category not found category. E aqui vai ser o category. A nossa categoria, ela não foi encontrada aqui no nosso input aqui, tá? Category ID. Aqui deveria ser no nosso. Bom, aqui realmente o usuário não foi encontrado porque ele perdeu a relação, tá? Aqui o nosso usuário perdeu a relação do nosso produto. Beleza, aqui tá tudo certo. Aí aqui é a interação do dado que eu estou enviando lá no output. Vamos rodar esse teste. Passou, então realmente a categoria não foi encontrada. Category not found. Agora aqui nós podemos copiar este erro aqui. People category. Aqui a gente vai dar um SUT ponto category people ponto. Aqui vai ser o nosso category people. Então nós estamos novamente executando uma falha dentro do nosso repositório. A nossa entrada a gente não precisa modificar, fazer nenhuma modificação. Vamos rodar o nosso teste. Beleza, passou também. Então, a categoria não encontrada. E a categoria a gente interage sobre a nossa entrada. O nosso usuário não encontrado, a gente interage sobre o nosso repositório, tá? Bom, vamos ver. Agora a gente precisa executar essa falha aqui, né? Então, simular ali que o nosso product on update. Então, aqui vai ser product repo update. Fail on update. Então, vai ser o nosso product repo. Então, agora nós esperamos esse erro aqui, o erro do produto, né? Do repositório do produto, que é exatamente esse erro aqui. Vamos executar. Perfeito. Nosso teste aqui, ele passou, tá? Então, nós temos aqui. Bom, então, o que que nós fizemos? A gente garantiu que todos os casos de erro sejam validados pelo nosso table test. Então, nós temos aqui um table test completamente dinâmico e a gente consegue interagir com o repositório aqui. Então, ele já faz o carregamento automático. A gente tem um output, um input único para todo mundo, então toda a suíte vai usar o mesmo e a gente também consegue interagir sobre ele, alterando os valores. E o nosso SUT, ele tem aqui as nossas características do nosso teste, tá? Então agora, o que que nós precisamos garantir agora? É só o nosso caso aqui de update. Vamos ter certeza que os nossos dados, eles realmente estão sendo alterados quando a gente fizer ali a nossa edição. Então vamos criar o nosso teste. Teste. Update.
product. Aqui vai ser should return success. Então, aqui nós vamos ter o nosso arrange, que vai ser o nosso SUT, make SUT. Nós vamos ter o nosso seed, vamos precisar carregar os nossos dados. Nós vamos ter a nossa expectativa, que vai ser o nosso input. E o nosso input aqui, ele vai ter os dados do nosso próprio SUT. Então, aqui vai ser um SUT ponto. SUT ponto product. Aqui vai ser categoria. Aqui vai ser o name. Aqui vai ser o description. Aqui vai ser o status. E aqui vai ser o nosso price. Só que vamos alterar o nosso pricing. Vai ser 190. Vamos aproveitar e alterar o nome do nosso produto, né? Vamos colocar aqui produto editado e vamos também descrição editado. Beleza. Agora vamos criar aqui o nosso act. Vai ser o nosso product. Vai ser o nosso SUT.useCase.perform. Nós vamos mandar a nossa expectativa. Nosso assert, a gente quer aqui um required no error. Então, a gente não quer que exista um erro. Aí, aqui sim, a gente faz um no new. Então, o nosso produto não pode ser nulo, tá? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer um equal. Equal, o nosso T, a nossa expectativa ponto ID precisa ser igual ao nosso produto ponto ID. Tá? Então, basicamente, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos copiar o name. Aqui vai ser o nosso category. Tá? Category. Depois da category, a gente pode validar também o nosso usuário. O user que está no nosso SUT, que é SUT.userid, ele precisa ser o mesmo. Tá? Então, aqui o nosso usuário ele não pode ser modificado. O usuário que está no nosso repositório tem que ser o mesmo que o nosso caso de uso interage e retorna para a gente. Tá? Depois a categoria, a gente faz a mesma coisa aqui no name, na description, no status, no price. Aqui nós vamos fazer o nosso assert. Aqui vai ser false, tá? A gente vai fazer uma garantia de que a nossa data o nosso produto aqui vamos fazer diferente. Vamos garantir a integridade da data, né, do created. Aqui vai ser não, aqui tá certo. Aqui tá certo. Então nós vamos garantir aqui o nosso produto, product ponto updated at is zero, né? Então nós estamos garantindo que
tem uma data de edição aqui, e agora nós vamos garantir aqui, tem que ser verdadeira essa condição, que o nosso produto, ponto, updated at, é o nosso SUT, ponto, product, ponto, created at, tá? Então nós estamos verificando que a nossa data de edição, que veio do nosso produto, ela realmente é maior do que a data que está ali no nosso. A gente poderia também validar aqui dentro do próprio produto, né? Então vamos rodar esse teste, vamos ver se ele não vai falhar. Beleza, ele passou. Então aqui a gente garantiu que a nossa edição está funcionando. Então se eu modificar qualquer coisa aqui, vamos colocar que a categoria ali não vai existir, né? Mas a gente poderia muito bem criar uma nova categoria. Aqui a gente poderia criar uma categoria com essas características aqui do mesmo usuário, tá? Por exemplo, a gente poderia pegar aqui o nosso SUT.categoryRepo.save e aqui só para fins de teste, deixa eu fazer de uma forma aqui. Se eu vou conseguir, eu vou pegar o nosso SUT.category. Aí aqui eu vou category.userID vai ser igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e salvar a minha categoria. Ele recebe a categoria SUT category. Vamos ver se ele vai reclamar. Não, não vai reclamar. Porque aqui eu preciso fazer isso daqui. Beleza. Então, aqui eu poderia simplesmente passar uma categoria que eu criei. Tá? Então, se eu rodar meu teste, aqui ele vai falhar. Porque category not found. Ele não encontrou essa categoria aqui. Category not found. Vamos entender porque que ele não retornou, porque ele não encontrou essa minha categoria. Tá. Então, o que aconteceu aqui foi que na hora que ele salvou o nosso SUT aqui, ele zerou todo o nosso repositório, né? Mas aqui deu para ver que a gente consegue também interagir sobre o repositório, criar novas condições, criar vários outros casos, tá? Então a gente tem um código aqui completamente flexível. A gente consegue interagir sobre ele de uma forma bem mais clean, bem mais simples. Então o nosso teste aqui, ele está passando. Esse teste aqui também está passando, não está falhando. A gente pode rodar um teste global aqui para garantir que todo mundo esteja funcionando, né? Bom, todos os testes aqui passaram, nenhum caso de erro, né? Vocês podem ver, todo mundo passou. Então a gente fez uma nova implementação agora, no nosso caso de uso de edição de produto. Então agora a gente interage de uma forma mais unificada entre o domínio, né? Então o domínio consegue interagir sobre o próprio dado e a gente joga a responsabilidade da garantia da integridade ainda para dentro do domínio. Então o domínio não deixa vazar nenhuma falha na sua entidade. Bom, e é isso, galera. Até o próximo vídeo e até lá. Valeu!